Vai longe o tempo em que a Ordem dos Advogados do Brasil precisou criar a Comissão OAB Mulher, tal volume de casos de agressões de maridos, companheiros, namorados e que tais contra as suas companheiras. E hoje a gente avalia um grande número de casos e fica pensando, será que a coisa piorou por conta desse aumento de casos? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto, recebendo a Tenente Aline Franco, que é da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, e talvez seja quem tome o primeiro contato desses casos de agressão, né, pelo telefone 190, né, Tenente? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Satisfação em tê-la conosco. Se de um lado os casos aumentam, por outro lado, muita gente avalia que isso tem sido também reflexo da abertura que se deu à mulher de reclamar dessa situação, né, que antes tinha que ir diante de um policial do sexo masculino, era uma coisa constrangedora. Agora, com delegacias da mulher, com pessoas que podem conviver melhor com o tipo de problema, eu acho que há um encorajamento maior das agredidas de irem buscar providências, né, Tenente? Com certeza. O que acontece? A Lei Maria da Penha, ela é recente, se a gente for analisar, ela é de 2006, então ela tem cerca de 10 anos. Antes disso, a violência contra a mulher era tratada como uma violência normal entre dois homens, entre duas pessoas que não se conheciam. Hoje, ela tem uma legislação específica. Mas, assim, por incrível que pareça, às vezes a gente pode pensar, isso diminuiu os casos, aumentou. O que acontece? O que a gente percebe como policial militar é que ainda existe uma grande resistência por parte das mulheres, ou por medo, muitas vezes por vergonha, por dependência, às vezes financeira do parceiro, em fazer essa denúncia, né? Então, muitas vezes a gente acredita que quando a mulher chega ao ponto de ela mesma ligar para 190 ou ela mesma ir a uma delegacia de defesa da mulher, é porque a situação já chegou num patamar em que ela não suporta mais. E aí que a gente fala que é importante a questão das pessoas no entorno, as pessoas que a conhecem, para que assim deixem a mulher um pouco mais à vontade para poder falar sobre isso. É importante falar sobre essa questão, né? Não só a violência física, né? Mas a gente tem vários tipos de violência que acontecem. Existe a violência psicológica, existe a violência, até a violência patrimonial. Por exemplo, o marido que não gosta que a esposa trabalhe fora, ele vai lá e quebra o carro da esposa, quebra os pertences dela do serviço, o material dela de serviço. Né? Isso acontece. A gente, apesar da gente estar já em 2016, quase 2017, mas a gente sabe que assim muitas pessoas ainda têm um pensamento bastante retrógrado, né? Então isso acontece na nossa sociedade, infelizmente. Agora, Tenente, as pessoas têm um foco de, no momento da agressão, a primeira coisa que vem na cabeça, vou à delegacia. Quando, na realidade, a Polícia Militar pode dar esse primeiro atendimento, né? Não, funciona assim. O que a gente gosta de recomendar às pessoas? Existe hoje no estado de São Paulo as delegacias de defesa da mulher. Aqui na nossa região, não são todos os municípios, mas os municípios com um número maior de habitantes já possuem essas delegacias, né? E o que a gente sempre recomenda, às vezes a mulher ela está passando por uma situação de emergência. Geralmente quem liga para o 190 muitas vezes não é a própria mulher. Na maioria das ocorrências que nós temos de violência contra a mulher na nossa região, o que acontece? Às vezes um vizinho está ouvindo a mulher apanhando. Capítulo da vigilância... Vizinhança solidária, isso ajuda também. Mas às vezes o que acontece? A pessoa está passando na rua e está vendo ali uma situação de violência. Então são os casos de emergência. E a gente fala, casos de emergência, é muito importante ligar o 190. Tá? Até porque às vezes a própria vítima não vai ter condição de fazer essa ligação, né? Para evitar aquela história de escorregou no tapete, tropeçou na escada, né? Isso. Que a cada instante acontece, Sim, infelizmente, acontece muito, pelo a gente nosso sabe. Brasil afora. E num outro momento, por exemplo, uma situação recorrente, todo dia aquela mulher ela sofre violência. É como eu falei, não só a violência física, mas a violência moral, a violência psicológica, as ameaças. Todo dia ela está tendo uma violência. O que a gente recomenda? Até para facilitar, nas delegacias de defesa da mulher, normalmente quem atende são policiais femininas. É uma delegada que é responsável, então lá vai ter um atendimento assim, específico. É claro, nos casos de emergência, eu não posso garantir que
vai ser uma equipe de policiais em que sejam 2 mulheres para atender, ou que tenha realmente uma policial feminina. Até porque Mas o nosso são pessoas efetivamente treinadas. Sim, são pessoas que estão acostumadas a lidar com esse tipo de ocorrência. Com humanidade, isso, né? sim, com certeza. E isso eu digo porque até eu mesma, quando estou de serviço, e às vezes eu percebo que é uma ocorrência em que às vezes é necessária a presença de uma mulher, até eu me desloco para apoiar os policiais no atendimento dessas ocorrências, até porque a gente percebe que às vezes a mulher ela se sente muito envergonhada, então às vezes tendo outra mulher fica mais fácil também. E hoje, apesar do efetivo de policiais femininas ser pequeno, mas hoje nós já somos muitas na Polícia Militar, então isso facilita também o atendimento dessas ocorrências. Vai ver que são poucas porque são muito boas, e aí superam, né? essa necessidade maior. Agora, eu vejo também que o policial do sexo masculino na Polícia Militar, ele tem um treinamento todo especial. Já cansei de ver PMs aí fazendo partos em viaturas, o que Sim. é uma coisa também, né, que requer um treinamento, uma aptidão e uma posição de respeito, né? Mas eu gostaria que também nós falássemos a respeito de situações em concreto que motivaram aí a interferência da Polícia Militar, casos violentos que a própria policial feminina teve que encarar aí o valentão, né, entre aspas. Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar esse tema na volta da entrevista, aqui no Repórter Setorial, que segue agora.